Tem gente que é tão ignorante, mas tão ignorante que acredita mesmo que seu dinheiro consegue comprar cultura e educação. Coisa que eu e minha esposa, a gente é muito, dedica o nosso tempo hoje muito pro material escolar dos nossos filhos. Tem livros que eu não autorizo a escola, isso aqui não vai, tá? Amor. Não, você pode falar, não, eu estou pagando. Tô pagando. Tá pagando, mas é para ver se o seu filho consegue aprender com os professores e com a escola até um pouco de educação, já que ignorância ele tem de graça em casa. E é tão ignorante que ele complementa mostrando que ele sequer consegue saber a diferença entre coragem e arrogância. E meu filho se levanta e se retira da sala quando começa a aula. Nossa, que coisa boa. Olha só. Aí a diretora da escola veio me peitar, você está fazendo uma coisa muito grave pro seu filho. Eu falei, eu tô ensinando o que você não sabe ensinar. Aí ela falou o quê? Coragem. Coragem. E é sexta! Ele conseguiu lacrar, viu? Coragem! Fez até uma carinha de que, olha, eu lacrei, vou fazer meu cortinho pra internet. Mas é mesmo preciso muita coragem para transformar os filhos em grandes ignorantes num mundo onde o ignorante sempre fica para trás. Porque é exatamente esse comportamento irresponsável de gente que acha que ensinar o filho de que porque está pagando pode humilhar os outros e desrespeitar a autoridade que faz com que esses filhos cresçam verdadeiros sociopatas. E uma vez enfrentando o mundo real, no mundo real não existe essa coisa do papai estar sempre pagando para tirar ele das enrascadas. No mundo real ele vai bater de frente com as frustrações. Mas como o papai lá atrás não o preparou para lidar com o contraditório, estava lá sempre fazendo o filho dele arrogante afrontar as autoridades, adivinha o que o filhinho vai fazer no futuro? Quando estiver diante de um policial, vai ser arrogante e vai se ferrar. Quando estiver na frente de um juiz, vai ser arrogante e vai se ferrar. E assim vai crescer uma pessoa, um adulto infantilizado, como o próprio pai demonstra ser, um homem que deve ter em torno dos seus 50 ou mais anos de idade e que não aprende a se comportar como gente. E que é pior, além de atrapalhar o ensino dos próprios filhos, tenta atrapalhar toda a rotina escolar, porque boa parte dos problemas que nós enfrentamos atualmente na escola é justamente por conta desses pais relapsos que não dão a verdadeira atenção para os filhos, mas que querem lacrar, querem doutrinar os filhos dentro de casa, mas como eles não botam tanta fé no taco dessa doutrinação, eles querem impedir que o filho tenha acesso a outras formas de informação. E aí faz esse tipo de coisa achando que vai blindar o filho do mundo, quando o mundo vai cobrar as informações no momento certo, só que quando cobrar, sabe o que vai acontecer com o filho dele? O filho dele não vai ter respostas, porque na hora que o filho dele podia se preparar, que era aquele momento que inclusive ele encheu a boca para falar que ele está pagando, ele foi o primeiro a negar isso para o filho dele, e dando sempre maus exemplos. E é por isso que nós precisamos resistir o quanto antes a esse tipo de cultura desprezível de pais que acham e ensinam ao filho valores na prática de que está tudo à venda, como se todas as pessoas estivessem ali para servir ao dinheiro e não ali dedicadas a ensinar e a construir uma sociedade melhor. Porque o professor está ali dedicando o seu tempo não é só pelo salário, é para que nós tenhamos uma sociedade muito melhor, mais civilizada e não de gente ignorante a ponto de achar que o dinheiro compra tudo. Mas eu quero abrir um parênteses para relatar para vocês como na prática esse tipo de comportamento afeta e compromete a vida dos filhos dessa gente que se acha abastada. Em 2007 nós fizemos um experimento na cidade de São José dos Campos em parceria com o ILANUD, que é o Instituto da América Latina das Nações Unidas para prevenir e tratar a delinquência juvenil, com quase 7.000 alunos entre 13 a 17 anos, tanto de escolas públicas como privadas. Foi uma pesquisa tão grande que teve um caráter quase censitário. Mais de 30% dos alunos à época passaram por essa pesquisa para que a gente pudesse comparar as diferenças entre escola pública e escola privada, mais acesso a recursos, menos acesso a recursos. E sabe o que a gente detectou naquele questionário que envolvia todo o ambiente familiar, recursos, acesso a drogas, enfim? Nós descobrimos que quanto mais o aluno tinha dinheiro disponível, ou seja, dos colégios privados
dos abastados da cidade, a proporção de envolvimento com drogas e ilícito era 3 vezes maior que na periferia, nas escolas públicas. Pois é, a gente cria essa ideia que é na periferia, nas escolas públicas que está o problema, mas está, na verdade, entre os ricos, porque eles têm vários problemas que foram detectados. Primeiro, dinheiro para acessar essas drogas, mas mais do que isso, carência afetiva, porque são educados por pais como esse sujeito aqui, o tal do carioca do pânico, que não sabem educar as pessoas e a respeitar a autoridade. Esse comportamento detectado já era detectado há 18 anos atrás, do tipo, eu pago o professor, eu pago a escola, eu faço o que eu quero porque eu estou pagando. E esse desrespeito à autoridade faz com que a pessoa perca a referência, não saiba respeitar nada e avance todos os limites. E sem ter capacidade de entender a autoridade. Com isso, consequentemente, também vê fragilizada a sua capacidade de lidar com as frustrações. Sabe aonde que eles foram encaminhar as suas frustrações e mágoas? Pois é, em bebidas e drogas. E é exatamente por isso que essas pessoas têm esse problema. Um problema que se agrava mais ainda pensando em termos sociais, porque a tendência é que essas pessoas, depois de formadas ali na escola e na faculdade, ocupem os cargos de direção e comando. Afinal, a gente sabe que num estado tão desigual, a tendência é que essas pessoas que já são mais endinheiradas possam ocupar as posições de destaque e, consequentemente, sem qualquer equilíbrio mental, sem qualquer equilíbrio emocional para lidar com frustrações, é o que a gente vê todo dia. Gente com um comportamento sociopata que despreza a vida das pessoas, despreza a necessidade das pessoas, passando por cima de tudo, olhando só para o próprio umbigo, só para os próprios interesses. Aliás, eu acho até curioso que o sujeito que quer falar em valores, moralismo, que quer dizer que ele sabe o que é melhor para o filho e que claramente ele não sabe nem para ele, seja um sujeito que foi parido aí para a esfera pública pelo programa Pânico. Um programa Pânico que, como todo mundo sabe, era talvez um dos piores programas que esse país já teve. Um programa que ficou conhecido por expor mulheres nuas ou seminuas, sempre em situações constrangedoras, sempre humilhadas ao extremo, humilhando pessoas deficientes como anões, e a diversão dessa gente era isso. Era humilhar as minorias, transformar as mulheres em burras que só servem para sexo. E é esse cara que quer ensinar o que deve ou não deve ser lido? É esse cara que agora, depois da meia-idade, quer ensinar moralidade para os outros que ele não tem nem para ele próprio? Pois é, gente, o que está faltando muitas vezes para as pessoas é ter um pouco de simancol e descer um pouco do tijolinho e ter humildade, entender a importância do professor e entender o quanto todos nós compomos uma sociedade e não somos indivíduos soltos e independentes que não dependemos de ninguém. Aliás, um discurso que é facilmente desmontável abrindo a geladeira da sua casa. Olha lá dentro da geladeira e vê quantas daquelas coisas que estão ali chegaram pelo seu esforço e chegariam se dependesse só de você. Não. Teve um monte de gente envolvida para chegar a comida na sua geladeira. A maioria das comidas que, se dependesse de você, ter um pedaço de carne, matar um bicho para levar para dentro de casa, você nunca teria experimentado carne. Você nunca teria experimentado a maioria do que você come hoje em dia. E você acha que você é independente, não depende de ninguém. Você continua prepotente igual esse sujeito que acha porque está pagando, pode humilhar e impor suas vontades e querer desmontar todo o currículo escolar para atender aos seus caprichos de um sujeito que demonstra claramente não ter um pingo de cultura e é um sujeito que é um poço de ignorância e arrogância. Pois é, a gente precisa rever os nossos modelos para a gente não sacrificar a geração dos nossos filhos, porque ao destruir a escola, que é o ambiente onde eles deveriam estar indo lá, para aprenderem não só a ler, soletrar e fazer somas, mas principalmente lerem o mundo e saberem se adaptar ao mundo que está em constante transformação, o que a gente faz adotando esse tipo de comportamento é criar uma gente fanática, ignorante e egoísta que vai sofrer muito na vida sem saber, inclusive, por que está sofrendo. E você? O que pensa a respeito? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar. Não esquece de deixar seu like, salva esse vídeo e evite ter esse tipo de comportamento. Você pode até ter seu dinheiro, mas honre esse dinheiro respeitando a educação, a cultura, porque o dinheiro vai e volta porque ele está externo a você. Mas a cultura, a educação que a pessoa adquire, essa sim é dela de verdade. E não faça como esse sujeito
que está privando o filho, mesmo pagando, de ter acesso a essa cultura e essa educação.